Amados colegas, que nesta hora também estão como nós, enfrentando uma série de limitações no ministério, mas é uma alegria poder falar com os irmãos, dizer-lhes que estamos aqui unidos em oração e firmes no ideal de corrermos a corrida que nos foi proposta. Eu desejo que cada um continue recebendo dia após dia a proteção do Senhor e o suprimento de suas necessidades e a orientação para como exercer a sua missão nesses tempos tão diferentes. Nós hoje queremos refletir um pouco sobre a palavra de Deus, mas antes disso, eu gostaria de orar pelos irmãos e por mim. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos achaste por dignos de nos confiar uma carreira, um ministério. E Tu nos tens ajudado, Senhor, até hoje, a cumprir a nossa missão. E rogamos, ó Deus, que neste tempo especial, o Senhor nos dê novas oportunidades de anunciar a Tua palavra, de falar da salvação de Jesus Cristo. Abençoa, pois, a nossa reflexão agora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensando na nossa atual situação, eu me lembrei de um momento em que um grupo do povo de Deus no passado também estava enfrentando um momento bem diferente. E a respeito da instrução do Espírito Santo, por intermédio do seu servo inspirado, Deus lhes mandou, nós queremos ler nesta manhã e queremos refletir um pouco sobre ela. Então eu convido os irmãos a lermos em Hebreus no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12, versículos de 1 a 3 e depois os versículos 12 e 13. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. E nos versículos 12 e 13, nós lemos ainda assim: por isso, restabelecei os velhos descaídos, por isso restabelecei as mãos descaídas e os velhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amados irmãos, os irmãos hebreus, em determinada comunidade,
estavam sofrendo grandes perseguições e enfrentando muito sofrimento. E o autor da epístola, sabendo que a situação era muito difícil, lhes escreveu uma palavra de orientação. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Não sabemos qual era a congregação, a igreja, a comunidade para a qual ele escreveu. Mas a grande maioria dos estudiosos concorda que era uma comunidade de crentes em Jesus Cristo. E o que ele lhes escreveu, eu creio que pode nos ajudar também neste momento. Porque o autor estava preocupado que com o tamanho das provações, alguns não viessem ter a força interior para enfrentar tudo e ficar firmes ao lado de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a primeira providência que ele toma é lembrá-los de que os servos de Deus que foram antes deles também enfrentaram problemas, dificuldades, perseguições, ameaças, e muitos até resistiram até o sangue, como diz ele, entregando suas vidas para continuarem servindo fielmente ao nosso Deus. Isso está relatado no capítulo 11. E agora, no capítulo 12, ele começa dizendo assim: visto que também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A palavra testemunhas vem da palavra grega martírios. E o apóstolo tinha mostrado como essas pessoas haviam vencido, alguns à custa do seu próprio martírio, mas suportado tudo fiéis à sua visão. Então, uma coisa que eu creio que nós temos que lembrar é que não somos os primeiros que estamos sofrendo momentos difíceis. Em todas as épocas, houve lugares, houve grupos onde os cristãos tiveram que enfrentar grandes dificuldades, muitas vezes juntamente com os demais do seu povo. Mas eles permaneceram fiéis. Se nós vermos como o Evangelho chegou no Brasil, nós vemos que houve muito sofrimento, muita perseguição, mas os crentes ficaram firmes. Eu mesmo tive um colega de estudos, já bem mais idoso do que eu, e quando ele ainda era bem mais jovem, trabalhava numa atividade qualquer, ele e outros crentes foram fazer um culto numa praça. E como ele tocava o acordeão, ele começou a tocar o acordeão para os crentes cantarem os hinos. E alguém lhe atirou uma pedra que lhe custou um dos olhos. Mas ele não desistiu, muito ao contrário, estava se preparando para ser um pastor agora, embora já de idade avançada. E assim vão as histórias pelo tempo afora. Mas, então, a primeira coisa que o autor recomenda é que os crentes se lembrem daqueles que sofreram e venceram antes deles, para que eles também possam ter coragem e ânimo para lutar agora
pela carreira que lhes foi confiada. E diz aqui, mais adiante, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o nosso ministério, o nosso trabalho, o nosso testemunho como cristãos é comparado a uma carreira. A uma carreira, diz aqui, que nos foi proposta. Lutero, na sua tradução para o alemão, ele usa uma palavra um pouco mais pesada. Ele diz assim, a carreira que nos foi ordenada. Então, na verdade, essa carreira que nos foi proposta, ela é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. E nós, os pastores, mais do que qualquer outro irmão, devemos ter consciência da carreira que nos foi proposta, porque todos nós já passamos por um exame de um concílio, e nesses concílios tivemos as perguntas sobre a nossa conversão e chamada. E a nossa resposta foi que nós tínhamos a convicção de ter recebido uma chamada, porque se nós tivéssemos sido perguntados sobre a nossa chamada e alguém tivesse dito assim, eu resolvi ser pastor porque eu acho tão bonito o povo todo sentado, quieto, ouvindo, e o pastor lá na frente falando para todo mundo escutar, então resolvi que eu iria ser pastor também. Certamente que ele não teria sido consagrado ao ministério, mas como ele tinha o que dizer a respeito da carreira que lhe foi proposta, mostrando que essa chamada vinha de Deus, ele foi aceito. Todos nós fomos aceitos e por isso hoje estamos no ministério. Então, precisamos conservar a consciência de que estamos numa carreira que nos foi proposta. Se você, meu irmão, está hoje na cidade onde está, no povoado onde está, certamente que não foi porque o lugar lhe parecia atraente, o clima bom, mas foi porque o irmão orou e sentiu que Deus o queria ali como parte daquela sua chamada que o irmão declarou no dia da sua consagração ao ministério. Então, que não nos falte a consciência de que temos uma chamada, temos uma carreira que nos foi proposta e nos voluntariamos para segui-la. Porque se alguém tivesse dito no conselho, eu estou aqui nesse exame porque meu pai queria que eu fosse um pastor, certamente você não estaria aqui também. Mas você se voluntariou. Então, meus irmãos, consideremos, porque é isso que o autor fala, que nós deveríamos considerar essa nossa chamada, ao lado de ficarmos lembrados do testemunho dos que foram antes de nós. E, ainda mais, no versículo seguinte, nós lemos assim, versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. No versículo anterior, no versículo 2, ele disse assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, supôs a cruz. Então,
se nós lembrarmos o que o Senhor Jesus suportou para correr a sua carreira, nós veremos que o que nós temos enfrentado ainda é muito pouco. E só podemos agradecer a Deus por nos ter poupado de sofrimentos maiores. Mas ele suportou porque ele considerou, diz a Bíblia, a alegria que lhe estava proposta. Então ele sabia que o resultado de tudo aquilo lhe traria alegria muito maior do que qualquer alegria que ele pudesse ter em decorrência de uma carreira mais fácil, menos sacrificial. E eu queria também lembrar aos irmãos que muitos de nós já puderam sentir um pouco dessa alegria ainda aqui na Terra. Nós mesmos, no ano de 1972, nós fomos expulsos da aldeia indígena do Rio do Sono. Tivemos que deixar uma escola que estava florescente, tivemos que deixar a comunidade que as quartas-feiras e todos os domingos enchia o salão para ouvir a palavra de Deus. Os índios choraram, nós também choramos. Mas, meus irmãos, 10 anos depois, eu estava na mesma aldeia, pregando novamente o Evangelho de Cristo. E hoje nós temos um grande número de crentes oriundos daquela comunidade do Rio do Sono. Então, a obra do Senhor, Ele sabe como fazê-la. Em 1956, 2 missionários americanos, Harold Heimer e Ari Bobak, eles foram trabalhar entre os Chavantes. Eu não sei exatamente se eles trabalharam 2 anos ou 3, eu sei que não foi um tempo muito longo. E eles foram expulsos. E saíram tristes, machucados, mas Deus tinha um ministério para eles e eles fundaram os Institutos Palavra da Vida, nos quais muitos irmãos já se prepararam para a obra. E eu escutei o testemunho há uns 2 ou 3 anos atrás, num congresso missionário na Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, quando o índio que era o líder daquele grupo que cantava ali, dava testemunho, ele testemunhou que seu pai havia sido um daqueles que haviam sido atingidos com o Evangelho por aqueles 2 missionários. E que nos 25 anos que se passaram sem nenhum missionário obter licença para voltar para lá, quando os missionários chegaram novamente, havia muito mais crentes do que quando Ari e Harold tiveram que sair de lá. Para testemunhar, para terminar, um grande missionário brasileiro, chamado Lindório, Ronaldo Lindório, num congresso missionário lá nos Estados Unidos, ele nos contou do seu trabalho na África e ele nos contou que com a malária e com a tuberculose na espinha que ele sofreu por lá, ele passou muito tempo na cidade, lá onde havia recurso, porque ele trabalhava numa comunidade nativa, pequena, tratando da sua saúde. E ele disse, olha, irmãos, eu confesso, admirado, que durante a minha ausência se converteu muito mais gente do que no tempo que eu pude passar lá presente. Então, irmãos, Deus está fazendo sua obra, não desanimemos, prossigamos, lembrando que
nós também estamos fazendo a obra do Senhor, sendo cooperadores dele. E se ele nos impõe limitações agora, ele sabe o porquê e ele vai nos mostrar no futuro que o nosso trabalho no Senhor não foi vão. Portanto, meus irmãos, considerando a nossa vocação, prossigamos, cuidando das almas, pregando o Evangelho de Jesus Cristo na medida do possível, olhando para Jesus, para ver como ele correu a sua carreira e lembrando como ele teve força para prosseguir, porque ele sabia que o resultado era compensador. Assim, meus irmãos, se nós lembrarmos dessas coisas, nós ficaremos também capacitados a fortalecer as mãos frouxas, firmar os velhos cansados, correr firme a carreira que ele nos deu e ajudar, pela nossa conduta e exemplo, a que algum ao nosso lado, manco e frágil espiritualmente, possa nos seguir no caminho reto que conduz à vitória e à glorificação final, que é o nosso desejo. Que Deus nos conceda essa graça. Amém.